Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. É com alegria que nós estamos mais uma vez no seu lar para juntos, através desse culto online, agradecermos a Deus pelas bênçãos que nós temos recebido dele, pelo seu cuidado que ele tem tido com cada um de nós. Inicialmente quero agradecer muito ao Senhor pela oportunidade que tivemos de estar celebrando os 39 anos de nossa igreja. Aparentemente era quase que impossível a realização deste culto tão especial para nós, mas o Senhor nos abençoou e nós pudemos assim ter um culto, mesmo online, em grande estilo, vamos assim dizer, com pregador de fora, com músicos de fora também, e tivemos uma programação no sábado e no domingo e também no culto presencial no domingo pela manhã, sem falar no bolo que os irmãos receberam para celebrar assim o aniversário e essa data não passar em branco. Eu sou muito grato a Deus por isso. É verdade que nós agora já adentramos o 40º aniversário da nossa igreja. É uma data ainda mais especial e nós precisamos realmente estar desde já nos preparando e nos planejando para termos uma grande celebração nesta ocasião, e esperamos ter dias melhores na vida das nossas famílias, da nossa igreja. Eu quero ler um texto do Senhor que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É interessante como esse verso ele é bem atual. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Nós já não estamos mais nem vivendo uma quarentena, estamos vivendo uma novena. Hoje faz exatamente 90 dias que nós realizamos o último culto em nossa igreja em forma presencial. Foi exatamente no dia 15 de março, naquele culto onde nós tivemos celebrando o agradecimento a Deus pela graduação da Ana Lúcia em música. A partir daí, nós temos realizado os nossos cultos online. Quebramos já esse protocolo no domingo passado, conforme já dissemos, às 10 horas da manhã. E quero informar aos irmãos que a partir de hoje nós teremos o culto semanalmente às 10 horas da manhã, obedecendo todos os protocolos regulamentares. E ainda mais, nós vamos ter o culto presencial à noite. Vai ter 2 cultos à noite, um culto 6h30, ou seja, 18h30 às 19h30, e um culto das 19h30 às 20h30. Assim, nós teremos um público diluído nesses 2 horários. Nós vamos continuar tomando todas as precauções, todo o cuidado. Eu quero desafiar você a estar presente. Eu sei que alguns ainda têm um certo temor, mas nós precisamos realmente buscar também essa comunhão com os nossos irmãos, conforme eu disse, observando todas as orientações da saúde do nosso município. Mas fica aí, eu quero desafiar você a ter coragem, a ter a ousadia de estar participando. Agora, é claro que se você tem alguma dificuldade de saúde, está debilitado por qualquer natureza, você não deve comparecer. Você deve permanecer em casa e aí sim. Mas se você é jovem, especialmente os jovens, eu quero desafiar você, jovem, a estar conosco para louvarmos o Senhor a partir do próximo domingo. Fica aí então o convite. A partir do próximo domingo teremos 2 cultos à noite, além do culto da manhã. 10 horas da manhã, 18h30 e 19h30.
Boa noite, igreja. Vamos cultuar o nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
este gozo que sinto em minha alma. Não é porque olha ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, seu amor. não me guie por vistas. Alegre sou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, Seu amor. não me guie por vistas. Alegre sou. E ainda que a terra não floresça e a vide não ter o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, e a terra tenha em de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, Seu amor. não me guie por vistas. Alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, Seu amor. não me guie por vistas. Alegre sou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, Seu amor. não me guie por vistas. Alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, Seu não me guie por amor. vistas. Alegre sou. Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo da Palavra de Deus que vem nos instruir com respeito às nossas contribuições regulares na obra de Deus. Esse versículo se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Esse versículo ele pode ser dividido em 3 partes e nos ensinar 3 verdades. A primeira parte, o apóstolo Paulo diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração. Aí há um apelo aí da Bíblia com respeito a nós usarmos o nosso coração no momento de ofertar, no momento de contribuir. E ela, quando faz isso, meus irmãos, ela quer extrair o nosso melhor, fazer com que a gente faça o melhor para Deus, nosso melhor compromisso, nosso melhor propósito, nosso melhor zelo para com a obra de Deus, porque é com o coração que nós fazemos o nosso melhor. A segunda parte do versículo traz uma segunda verdade que diz o seguinte: não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, esse momento na vida da igreja ele deve ser realizado com prazer, com gozo, com alegria, com solenidade, assim como é o momento da nossa oração a Deus, o nosso louvor, o momento que estamos ouvindo a mensagem da parte de Deus para o nosso coração. A terceira verdade que podemos extrair aí, na última parte do versículo, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus ama aquele que dá com alegria. Meus irmãos, nós sabemos que Deus ama a todos, né? E o apóstolo Paulo, muito mais que nós, sabia disso, né? Eu entendo que nesse momento ele está dizendo que a vida, o cristão, o crente, que entrega a sua contribuição com alegria, ele dá prazer a Deus. Deus se compraz nessa vida que contribui com alegria. Se a sua contribuição
para a obra de Deus, não tem essa alegria, busque essa realidade para a sua vida. Peça a Deus que transforme esse momento num momento de prazer, num momento de bênção, num momento de alegria, um momento de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem dado. E trazendo essas suas ofertas com alegria, com prazer, você certamente vai estar alegrando o coração de Deus e contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Vamos orar? Vamos. Senhor, louvamos o Teu nome, Pai, pela bênção da provisão. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco, em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, pela saúde nós louvamos, pelo trabalho, por nossa igreja. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem abençoado o Teu povo ricamente. Amém. Pai, que essas contribuições que nós trazemos, que a parte daquilo que o Senhor nos dá, que sejam, Senhor, para alegrar o Teu coração e para expandir o Teu reino na terra. Amém. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é
Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Êxodo 14, a partir do versículo 5. Nós vamos meditar sobre o tema Estamos Perdidos. O que fazer? Êxodo 14, a partir do versículo de número 5. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção na leitura deste texto para que possam ter uma compreensão ainda maior da reflexão desta noite. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairobe, defronte a Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que não haveria sepulturas no Egito suficiente? Por que nos tiraste de lá para que morrêssemos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, repreendeu o povo, dizendo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos pela Tua Palavra. Sabemos, ó Pai, desse momento difícil que esse povo enfrentou no deserto, o mar em sua frente e o exército egípcio às suas costas. Mas hoje, conhecendo a história, sabemos do livramento que o Senhor trouxe àquele povo. Hoje, Pai, nós também passamos por uma situação muito delicada. Alguns ainda acreditam que não podemos avançar. Mas o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, Pai? Fala de forma clara aos nossos corações, trazendo aquietação, tirando toda a ansiedade que muitos ainda têm em seu coração. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. E nós cremos que há de continuar. No nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Eu não sei se você já teve o dissabor de ficar perdido. É a coisa terrível, não é verdade? Quando você está num lugar e você muitas vezes não conhece, não sabe a direção correta, o norte que deve seguir. Às vezes você coloca o seu GPS e muitas vezes ele o leva por um caminho meio obscuro e você fica realmente meio temeroso. Mas eu quero então, nesse primeiro momento, trazer uma reflexão, fazendo um paralelo em que o povo de Israel viveu naquela oportunidade e o que nós estamos passando nos dias atuais. A primeira coisa que nós queremos destacar, lendo esse texto, é que
A adversidade, ela muitas vezes cria em nós uma angústia. E veremos então 3 aspectos que a ansiedade, a adversidade pode causar a cada um de nós. A primeira delas, a adversidade, ela é impetuosa, ou seja, o povo de Israel, eles estavam num lugar totalmente desconhecido, eles não estavam acostumados ao deserto. Enquanto isso, o povo do Egito estava com um grande exército. O texto fala que era mais de 600 carros escolhidos, especiais, fora os outros carros de guerra. Faraó preparou aqueles carros para perseguir os israelitas, conforme Êxodo 14, 6, 7 e 9. Naquela época nós sabemos que o Egito era a nação mais poderosa do mundo. Eu quero dizer, talvez para nós hoje, essa pandemia seja realmente algo mais temeroso. Ela quebrou muitos comerciantes, muitas empresas. Ela parou muitas grandes corporações. Ela destruiu muitas famílias. Tem sido uma tragédia. Essa adversidade tem sido impiedosa para muitos, inclusive cristãos. Ainda um outro aspecto dessa adversidade é que ela gera medo. Nós vimos aqui que o povo de Israel ficou com medo. Eles não estavam confiando nem em si próprios. Eles conheciam o inimigo, eles conheciam a situação que estavam presenciando, porém tiveram medo. Eles tiveram medo do controle que estava fora das suas mãos. E por isso eles apelaram ao seu líder, dizendo: por que nos trouxeste do Egito? Era melhor estarmos lá, morrer nas mãos dele, do que morrer aqui, nesse deserto. Quanta murmuração, quanta incredulidade no poder do Senhor. E olha que eles tinham presenciado aquelas 10 pragas que havia acontecido. E o Senhor havia cuidado de cada um do povo de Israel. Mas quando eles estiveram naquele momento de forma irracional, eles passaram até a ter então um medo como neurótico. E passaram então a reclamar do seu líder Moisés. O medo muitas vezes nos leva a um lugar muito perigoso. Nós perdemos a fé, perdemos a confiança, perdemos o nosso norte e muitas vezes não temos o raciocínio correto para agir de forma acertada para sairmos da situação em que nos encontramos. Isso estava acontecendo com o povo de Israel, porque era um também dos aspectos daquela adversidade impietosa e que gerava medo. Mas também a adversidade, ela pode trazer um encurralamento, pode nos encurralar diante de uma situação muito difícil. Ora, o povo de Israel, eles já haviam se acomodado ali como escravos nas mãos dos egípcios. Eles comiam, bebiam e tinha, entre aspas, um certo conforto. Mas de repente eles estavam agora ali naquela situação, encurralados, sem saber para onde correr, de frente ao mar, nas suas costas o exército do inimigo. E agora, o que fazer? O que eles não estavam entendendo, meus queridos irmãos, é que eles tinham que olhar para cima e não para trás e não para frente daquele mar, mas tinham que olhar para cima, porque a mão poderosa de Deus, que até então havia cuidado do povo de Israel, estaria ali para cuidar de cada um deles e trazer o livramento para cada um. Nós hoje estamos vivendo numa situação muito difícil, mas nós não devemos ficar olhando muito o que será que vai ser o dia de amanhã, será que eu vivi assim no passado? Não, nós devemos olhar para cima, porque é dos céus que virá o nosso socorro. E é por isso que nós devemos ter esse entendimento ao estudarmos a palavra do Senhor, não apenas ler como uma história, mas uma aplicação na nossa vida.
Nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos viver com mais fé. Porque é muito fácil falar de fé quando nós estamos em bons momentos da vida, mas quando nós somos testados, é que nós devemos mostrar quem de fato nós somos, a quem seguimos, quem é o nosso Deus. E por isso nós devemos ter cuidado. Estamos perdidos? O que fazer? Busque no alto céus a solução para o seu problema. Em segundo lugar, o que o crente deve fazer quando não vê saída? O povo de Israel, ele estava aparentemente num beco sem saída. O mar à sua frente, o exército atrás. Só que quando nós nos encontrarmos numa situação semelhante ao povo de Israel, nós não devemos ficar olhando para o lado, para frente ou para trás para encontrar a saída, mas buscar no alto, porque a saída, ela vem do alto, dos céus, do nosso Deus, do Todo-Poderoso, aquele que cuida de cada um de nós. Por isso a palavra fala que nós devemos clamar ao Senhor. E foi isso que o povo de Israel fez. No versículo 10 do capítulo 14, o texto nos fala que: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O salmista também, no versículo 15 do capítulo 50, ele disse: clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Nós temos aqui então mais um texto da palavra do Senhor nos assegurando que diante do temor, de uma situação difícil, quando estivermos cercados por qualquer perigo, nós devemos clamar ao Senhor. E Jeremias capítulo 33, versículo 3 fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Olha que coisa maravilhosa, a própria palavra do Senhor fala: clame a mim, fale comigo. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Que eu vou responder a você. Eu vou colocar diante de você coisas grandiosas e insondáveis que você nem mesmo conhece e nem mesmo nunca experimentou. Meus queridos, a palavra do Senhor fala que devemos clamar a Ele. Se a palavra fala que devemos clamar, nós vamos buscar o refúgio em quem? Se Ele é o nosso refúgio, se Ele é a nossa fortaleza. Uma outra coisa que nós devemos fazer quando não vemos a saída é controlar o medo. Quando o medo foge do nosso controle, ele se torna pânico. E quando nós estamos em pânico, nós não conseguimos raciocinar, não conseguimos encontrar de fato uma saída. E isso nos faz levar ao desespero. É até admissível que o crente sinta medo, porém ele jamais deve sentir pânico. Uma outra coisa, quando você não ver a saída, é não precipitar. No versículo 13 do capítulo 14, o texto nos fala que Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Não precipitar. Foi isso que aquele líder que estava acuado, aquela multidão em cima dele: pois é, a culpa é sua, e agora o que vamos fazer? Era melhor estarmos no Egito, lá nós tínhamos arroz, feijão, tínhamos todo o alimento, agora vamos morrer no deserto, era melhor morrermos lá. Mas eles se precipitaram nessa murmuração. E às vezes nós encontramos muitos cristãos também murmurando, esquecendo que Deus não se esqueceu de você, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será no dia de amanhã. Uma outra coisa que nós devemos fazer quando aparentemente não vemos saída é crer que Deus há de apontar a saída. No versículo 14, veja bem o que o Senhor nos diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis.
O Senhor é quem vai pelejar por nós. Diante dessa pandemia que estamos vivendo, nós não temos muito o que fazer a não ser cuidar de nós mesmos, mas o Senhor é quem vai pelejar por nós. Ele é quem vai trazer o livramento para cada um de nós, porque nós nem sabemos quem é o nosso verdadeiro inimigo, quem é que de fato está infectado com esse vírus. Por mais cuidado que tenhamos, mas o Senhor há de pelejar por nós, Ele há de cuidar de cada um de nós, e por isso crê que Deus vai nos apontar a saída. E ainda o versículo 15 fala que nós não devemos desistir. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel, ou aos filhos de Israel, que marchem. Olha o desafio que o Senhor fez àquele povo, para não desistir. Diante daquela dificuldade, eles tinham o mar em sua frente, o exército atrás, e eles então no desespero clamaram. Moisés coloca a situação diante do Senhor e o Senhor fala: marche, caminhe na direção do mar. Mas Senhor, é o mar, essa multidão, será que nós não vamos morrer afogados? Temos crianças, velhos. Mas o Senhor fala: marche. E quando nós obedecemos o Senhor, nós recebemos a vitória. Muitas vezes nós não experimentamos muitas coisas maravilhosas em nossa vida porque nós somos medrosos, nós entramos em pânico, e quando nós praticamos o medo e o pânico em nossa vida, nós perdemos a graça do nosso Senhor Jesus em nossa vida. Meus queridos irmãos, eu sei que muitos estão em casa nesta noite, mas estão assistindo TV, estão agora fazendo durante a semana indo para os bancos, indo para os supermercados, indo para as lojas, indo até mesmo para o trabalho, indo para a rua, indo para tudo enquanto é lugar. Mas na igreja não é possível. Ele teme vir para a igreja, que é um lugar santificado pelo Senhor, e que nós estamos tomando todos os cuidados. Mas na igreja o inimigo sopra, lá não. Lá você vai encontrar o refrigério para a sua vida, lá você vai encontrar a paz para o seu coração. É muito melhor você ficar aqui mesmo, no seu conforto. Aqui durante o culto você pode sair do seu sofá e beber uma água, tomar um cafezinho, bater um papo com alguém. Ninguém está te vendo da TV, é somente você que está vendo. É mais cômodo, é fato. Mas nós estamos fazendo isso numa situação emergencial. A comunhão uns com os outros faz muita diferença. O próprio Senhor Jesus Cristo frequentava constantemente a igreja, e ali ele meditava na palavra, desde criança. Quando ele se perdeu da sua mãe, quando eles foram procurá-lo, ele estava no templo com os mestres. Não vai ser um vírus, uma pandemia, que vai nos afastar do propósito do Senhor. Eu ouço muitas pessoas falando que a igreja agora vai ser diferente. Vai ser mesmo. Ela deve ser mais calorosa ainda. A nossa fé deve aumentar ainda mais. Nós devemos crer mais no poder de Deus, porque se nós não cremos no poder de Deus, nós de fato não precisamos voltar à igreja, porque nós não somos cristãos verdadeiros, somos medrosos, e os medrosos não herdarão o reino dos céus. Em terceiro lugar, eu quero fazer então algumas considerações finais. A primeira delas, você deve usar a autoridade espiritual que Deus lhe deu. Veja o versículo 16, ainda do capítulo 14 de Êxodo. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Já pensou que experiência maravilhosa que o povo de Israel teve naquele momento? Olha o que o Senhor disse ao seu líder: use a autoridade espiritual que eu estou lhe dando. O crente, meu querido, tem uma autoridade espiritual de Deus. O Espírito Santo do Senhor habita em nós, por isso nós devemos usar essa autoridade. E o diabo não pode manipular a vida espiritual do cristão. Por isso o crente deve usar o poder que Deus lhe deu e não transferir essa autoridade para ninguém. Você tem a autoridade de Deus,
Você tem o Espírito Santo do Senhor em sua vida. Deve usar isso em seu próprio benefício. O nosso líder Moisés, o Senhor disse: use esse bordão, use esse cajado, abra o mar, tenha coragem. Quando não há saída para as provações, o crente deve saber que entre ele e o inimigo, Deus está presente. Veja o verso 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Na frente e atrás estavam os anjos do Senhor protegendo a nação de Israel. Meus queridos irmãos, prezados amigos, o Salmo 121, de 1 a 5, fala: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. E em Isaías 43, versículo 12, ele disse: eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vós. Vós sois testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Preste bem atenção, entre você e o inimigo existe um Deus poderoso que quer e vai cuidar de cada um de nós. Uma outra coisa, ainda dentro dessas considerações, que quando não existe mais nada, quando não existe mais nenhuma saída, Deus providencia uma outra. Se homem nenhum pode dar solução para o seu problema, Deus pode. Os versos 21 e 22 do texto, veja bem: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. O exército de Faraó e os seus 600 cavaleiros se afogaram naquele mar. Aquela cortina que se formou à direita e à esquerda foi somente para proteger os filhos de Israel. Eles clamaram, o seu servo interviu, Deus ouviu, pediu que ele usasse da autoridade espiritual que ele tinha e veio o livramento. O que mais você espera? Você vai ficar agora continuando a chorar o que estamos vivendo, o tempo que estamos passando, a dificuldade que todos nós estamos enfrentando? A sua vida perdeu sentido? Claro que não. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, abre o seu coração, se alegre. Você na verdade deveria ter aproveitado todo esse tempo, esses 90 dias, para meditar mais na palavra do Senhor, conviver mais com a sua família. Conforme falamos no começo do culto dessa noite, há tempo para todas as coisas. Agora é tempo de recomeçarmos, é tempo de realmente voltarmos às situações normais e ainda melhor. Esse é o nosso desafio. Isso que deve pairar em nossa mente. Não vamos continuar sendo temerosos, medrosos e vivemos em pânico, porque o Senhor está conosco e Ele cuida de cada um de nós. Eu quero concluir essa reflexão dessa noite desafiando, encorajando a viver melhor do que ontem. As saídas que Deus tem a nos dar, elas podem começar através do nosso potencial, da autoridade espiritual de cada cristão. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele realmente cuida de cada um de nós. E se nós estivermos em perfeita união com o Pai, nós encontraremos a saída. Do contrário, ninguém saberá por que as lutas estão acontecendo. Porém, uma coisa é certa, meu querido irmão: Deus está no controle de todas as coisas. E então, a pergunta que eu faço: quando você estiver perdido, há uma saída? Sim, a resposta é sim. Lucas capítulo 15, verso 24 nos responde:
o Senhor disse: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vamos agora então regozijar no Senhor, crer que a partir de nós, e em especial do poder dele, nós venceremos. No nome de Jesus, que a sua família seja alcançada, seja glorificada e seja realmente salva por tudo aquilo que o Senhor Jesus já nos fez, tem feito e ainda fará. Fiquem todos com Deus, tranquilos e vivendo essa esperança, essa alegria que o Senhor requer de cada um de nós. Que o Senhor a todos nos abençoe. Amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a rosa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alter o céu, tua misericórdia é sem como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.